Pessoal, tudo bom? Estamos hoje dando início, nesse momento, a nossa primeira live, a live do Confeitando com Dalela. Seja muito bem-vinda, Nós vamos estar aqui nesse tempo. Eu vou estar falando para vocês sobre como começou, como tudo começou, como a massa que eu comecei a trabalhar com ela. E para mim, assim, vai ser um prazer estar passando todo o meu conhecimento para vocês. Espero que vocês possam estar interagindo aqui conosco, mandando suas perguntas. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. É um prazer ter vocês aqui comigo nesta noite. Eu comecei a fazer bolos doces, há muitos anos atrás, e tudo começou através de uma massa que eu chamo a massa Dalela. Ela pode ser, essa massa eu tenho certeza que muitas pessoas a conhecem, muitas pessoas usam, mas para mim foi a massa que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com essa massa depois de ter um tempo que eu fiquei doente, que eu tive depressão, síndrome de pânico, e eu estava assim, era uma pessoa muito para baixo, e comecei a querer fazer alguma coisa, na minha vida, para mim. Comecei a querer fazer alguma coisa para mim, para minha família, para ajudar minha família, e comecei a fazer essa massa de bolo que eu quero ensinar para vocês nessa noite, Não é fácil a gente começar. O começo de qualquer coisa não é fácil, mas o importante não é só a gente começar a fazer, o importante é a gente dar continuidade, E foi isso que eu vim fazendo na minha vida aqui. Eu comecei a fazer alguma coisa e fui dando continuidade, e hoje nós estamos aqui fazendo essa live para vocês. Às vezes a gente, quando vamos começar, pensamos em fazer alguma coisa, é a primeira coisa que vem na nossa vida, na nossa mente, que é o que veio para mim, eu vou fazer bolos para vender, vou fazer doces para vender, mas como começar? Parece fácil, faz um bolo, mas não é tão fácil assim, porque quando eu comecei, além de eu estar doente, também não tinha condições financeiras. Então a primeira coisa que veio, eu fazer bolo, fazer doces para vender, eu não tenho equipamentos, eu não tenho condições financeiras para investir, comprar aquele monte de ingredientes que precisa. Como que eu vou começar isso? Assim, era uma coisa que ficava batendo em mim. Como? E aí eu vi que não precisa de nada disso. Para começar a fazer um bolo, para você começar a fazer algo para vender, você não precisa de muita coisa. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui a massa que eu comecei. Não precisa nem de batedeira. Eu quero fazer na batedeira, não gosto de ficar mexendo. Posso? Pode fazer lá na batedeira, não tem problema nenhum. Eu quero começar batendo no liquidificador os líquidos, depois só misturar os secos. Posso? Pode também, não tem problema. Mas eu quero mostrar para você que às vezes não tem uma batedeira, mas tem vontade, quer fazer alguma coisa para ajudar a sua família. Tem como? Tem como sim. Vou estar ensinando você a fazer uma massa aqui gostosa. Hoje eu fiz aqui para vocês verem, eu fiz essa mesma massa, ela rende 2 bolos. Eu fiz aqui, um bolo. Pega eles aí para mostrar. Nessa forma aqui, que chama ballerine, chama o piscininha. Eu fiz ela aqui, metade da massa eu coloquei aqui, e metade da massa eu fiz aqui, um bolinho redondo de furo no meio, que dá para ser um bolo vulcão, dá para você servir assim mesmo, e essa massa dá para você fazer um bolo grande. Então, assim, é uma massa muito barata, é uma massa que não requer de muitas coisas, uma massa que rende bastante. E o bom dessa massa, pessoal, ela é uma massa gostosa, é uma massa que tem sabor. Ela é uma massa fofa e ao mesmo tempo uma massa úmida. Sabe aquele bolo gostoso que você come ele assim purinho, assim, no café, que você fala, nossa, que bolo gostoso? E é um bolo que dá para você
rechear, é um bolo que dá para você cortar no meio, para fazer para bolo recheado de festa. Então, assim, eu comecei com essa massa, muito simples. Ó, para vocês terem uma noção, assim, dessa massa, eu fiz os cálculos dela comprando produtos de mercado, porque vocês sabem que produto de mercado, ela é diferente de produto de atacados. Né? Hoje, logicamente, eu compro os produtos em atacados, mas no mercado eu gastei aqui para fazer essa massa que vai te render 2 bolos, que vou estar passando até o tamanho das formas que eu usei, eu gastei somente R$6. Você fala, nossa, R$6? Sim, gastei só R$6 nessa massa. Ela me rende um bolo grande, de furo no meio, para uma assadeira de 23 centímetros, né, de diâmetro por 8. Ou então a minha ballerine, ela tem 22 de diâmetro por 6 e essa de furo, ela tem 18 centímetros por 8. Então, para vocês verem, se eu fizer 2 bolos desse daqui, assim, e vender eles, eu já consigo dar início ao meu trabalho todo. Então, quando eu comecei, foi assim que eu fiz. Eu fiz uma massa de bolo, tipo esse daqui me rendeu 2 bolos, eu fui lá e vendi. Vendi elas, aquele dinheiro que eu peguei, eu investi em mais ingredientes e fiz mais bolos. E assim deu início ao Dalela. Então, assim, pessoal, não precisamos de muita coisa, tá? Eu quero mostrar para vocês isso hoje. Você não precisa ter muito dinheiro para começar. Né? Às vezes você está aí na sua casa, precisa ajudar a sua família, às vezes você está desempregado. Começa com aquilo que você tem em casa, com aquela assadeira que você tem em casa, né? Às vezes eu tinha só uma assadeira, hoje eu tenho várias, mas eu tinha apenas uma. Aí eu assava um bolo, guardava a massa na geladeira, tirava aquele bolo do forno, tirava da assadeira, colocava outra massa e foi assim que eu comecei, né? Com o mínimo. E esse mínimo hoje é aquilo, né, que me rendeu e rendeu aí. E hoje nós estamos aqui com o Dalela. Então, assim, eu quero passar para vocês como foi que eu comecei. Hoje eu uso a batedeira para bater o bolo, né? Mas eu comecei assim, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dessa receita, uma receita muito simples, uma receita muito básica, muito simples, gostosa. Quero que vocês façam essa massa de bolo e faz assim, do jeito que eu vou fazer. Se você não tiver o fouet, é com a colher. Pega lá a colher e vai mexendo, mas não deixe de fazer essa massa, tá? Vamos lá, vamos começar? Dá para começar já, pessoal? Pode começar. Pode começar a massa? O pessoal que tiver aí, quiser já ir compartilhando, tem um aviãozinho aí na tela. Clica nesse aviãozinho, manda para 10 pessoas aí, para mais 10 pessoas aprender junto aqui também com a gente. E se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, algum comentário, pode mandar aí que a gente vai estar respondendo as dúvidas. Inclusive a gente separou 3 perguntas que o pessoal fez pra gente lá no Instagram. Sim. A gente escolheu 3 perguntas para falar, para não ficar muita coisa aqui também. Sim. E a gente vai passar para vocês aqui a pergunta, que é a dúvida das pessoas, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, né? Verdade. A gente vai matando isso daí tudo de uma vez. Tá bom, então vamos começar, tá? Eu gosto de, em primeiro lugar, colocar todos os secos dentro da minha tigela, tá bom? Do meu bol, da minha bacia, da minha tigela. Então eu começo aqui. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, pessoal, sempre peneirada, tá? É muito importante a gente peneirar todos os ingredientes secos que a gente vai usar no nosso preparo. Eu tenho aqui 1 xícara de açúcar, básico, né? Baratinho, né? Produtos bem básicos. Eu tenho aqui 1 xícara de chocolate em pó. Eu não uso achocolatado, tá? Eu uso chocolate em pó, pois o achocolatado, ele é doce e ele não vai deixar a sua massa com aquele gostinho tão forte de chocolate, a sua massa escurinha, porque o achocolatado a gente vê que ele é bem mais claro, tá? Então eu dou uma mexidinha aqui, talvez a minha tigela vai ser pequena, mas a gente vai mexendo aqui. Não me atentei a isso. Dou uma mexidinha. Aí eu vou colocar aqui 3 ovos inteiros. Nessa receita não tem problema quanto ao ovo. Se ele é grande, se ele é pequeno, não tem problema. É 3 ovos. Ó, o pessoal tá tudo aqui, ó. A penha. Ô, bênção!
a minha, a May. Glória a Deus! Bia Sweet. Sejam bem-vindas! Um monte de gente, ó. A Jane. É isso aí, pessoal. Viu aqui os outros que estão aqui. Ó, a Bia Sweet Home falou que também prefere chocolate em pó. Sim, é muito melhor, muito melhor. Pode ser o 32%, 50%, mas sempre o chocolate em pó. E quem gosta do bolo mais amarguinho, pode usar um pouco do cacau também. Aqui eu tenho meia xícara de óleo. O óleo que você quiser. Aqui eu tô usando óleo de soja. Aí eu vou dar uma mexidinha. Por que que eu faço assim? E não coloco os líquidos e depois a farinha de trigo? Eu acho mais fácil para mexer. Ó, a Raquel tá te mandando um beijo. Outro, Raquel, linda, saudades. Então assim, eu acho mais fácil para mim incorporar todos os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de leite, tá? Eu acho mais fácil ir mexendo assim do que colocar os líquidos. Deixa eu colocar um paninho para minha tigela não andar. Do que colocar os líquidos e depois a farinha. Eu acho que fica mais difícil para mexer depois, ó. Dá uma boa mexidinha, tá vendo, pessoal? Uma massa que não precisa de muita coisa, não. Sai. Ele tá preso lá dentro. Ó, a Suzilane mandou beijo também. Oi, vizinha, beijo. Ela é minha cobaia de vez em quando. Faz as coisas aqui e manda lá pra ver como tá. Ó, a Bia falando o bolo de chocolate e meu filho Pietro também. Ó. Aproveita pra fazer 2. Com R$6 vocês fazem 2 bolos. 2 bolos. Um você vende e um vocês comem. É isso. Ah, mas no começo era assim também, viu? Às vezes aqui em casa ficavam assim, tomara que não venda pra gente comer. Né, dona Juliana? Agora pode vender. Agora ela fala. Olha, tá vendo como fica mais fácil misturando assim? Teve alguma pergunta que o pessoal fez aqui sobre isso? Teve uma pergunta que o pessoal falou a respeito de tirar o cheiro do ovo. cheiro do ovo. Ó, Tá. a Simone falou assim, ó, fiz essa massa para o aniversário do Theo, ficou maravilhosa. Oba! Isso aí! Eu vi que teve alguém que falou, né, da sua massa. Não convidem minha filha para participar das festas, por favor. Ó, a Jane falou, queria morar perto para poder ter aulas com você. Ô, Aí a bênção! Raquel falou assim, manda aqui, adoro cobaia, Val. Deixa eu passar essa época toda aí, ó. Vou fazer uma degustação para vocês. Pessoal, tá vendo, ó? É uma massa líquida, tá? Ó, a Simone também falou Ambrose, ó. Se precisar de cobaia, tô aqui. Oba! Pode deixar. Ó, é uma massa bem líquida, tá bom? O que que eu faço nessa massa para tirar o gosto do ovo? Que o pessoal fala tanto, né? O pessoal tem tanto medo do gosto do ovo na massa. Cada massa é de uma maneira, tá? Se eu for bater um pandeló, eu vou bater ele na batedeira por uns 10, 15 minutos para tirar todo o cheiro do ovo. Só que nessa massa daqui eu não preciso, e outra, eu não tô nem usando batedeira, só tô usando o meu fouet e minha tigela aqui. O que que eu vou fazer, gente? É muito simples. É isso aqui, ó. Esse É o segredo. uma colher de sopa de baunilha. E eu estou usando aqui a baunilha branca, mas pode ser a branca, pode ser escura. Olha, mudou completamente o aroma aqui do bolo. Não vai deixar o seu bolo com cheirinho de ovo e nada disso, tá bom? A Suzy falou que perdeu a quantidade de ovo. Depois você passa a receita de novo para eles. Passo sim. Ó, e aqui é uma colher de sopa de farinha de trigo, tá? Uma coisa que o pessoal fala muito. Farinha de trigo ou de fermento? De fermento, desculpa. É a primeira live, pessoal. Perdoa aí. Me ajuda, hein? Se eu errar, me A ajuda. Nimi Amei falou assim, amei a dica da baunilha. Sim, coloca a baunilha nos seus bolos, que vai ser assim uma maravilha, tá? Eu uso a baunilha praticamente em quase todos os bolos. Ela não interfere e ela ajuda a tirar qualquer cheirinho que porventura vier a ficar.
Pronto, meu bolo está pronto, gente. É só isso, ó. Minha massa de bolo está prontinha para ser usada. Esse bolo eu posso fazer ele nesse, né, no redondinho que eu já mostrei. Eu posso usar essa massa de bolo para fazer um bolo quadrado, um bolo redondo, um bolo eu vou cortar ele para poder estar recheando, né? Depois eu posso cobrir ele com chantilly, ele vai se tornar um bolo de festa. Então assim, é uma massa muito boa que dá para você usar ela de várias maneiras, tá? Vou colocar ela agora aqui na minha assadeira. A Ângela Doces falou assim, ó, era tudo que eu queria para aqueles clientes que pedem bolinho de última hora. Sim, maravilhosa. Pessoal, eu vou estar usando desmoldante, tá? Eu tenho usado ultimamente desmoldante, mas você... Perguntaram do sal, você pôs sal? Não coloquei sal. Nessa massa aqui eu nunca coloquei sal, tá? Se quiser colocar uma pitadinha de sal, pode colocar, tá bom? Você pode estar untando ela com margarina e polvilhando com chocolate em pó. Por ela ser uma massa de chocolate, a gente sempre polvilha com chocolate em pó, porque às vezes você não tira o excesso da farinha e quando você desvirar, seu bolo fica todo branco. Você já falou pra mim que o seu bolo ficava branco, né, filha? Mas é por causa disso. É por causa da farinha de trigo, tá? A Jane falou, dica maravilhosa da baunilha, nunca imaginei. Sim, vou estar tomando banho aqui um pouquinho. Pronto. Eu usei o desmoldante. O desmoldante é muito bom usar quando você vai usar aquelas assadeiras de silicone ou aquelas assadeiras que é toda trabalhada. Deixa eu pôr pra cá. Você sempre usa o desmoldante, tá bom? Vamos colocar aqui. Ó, aqui eu vou fazer a massa pro bolo inteiro. Então vai me render aquele bolão. Não sei. Ela falou assim, ó. A live vai ficar gravada? Ela descobriu que sou eu aqui, ó. Vamos pensar, vamos ver até o final da live se ela vai ficar gravada. Tá, vamos pensar aqui. Quem tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, galera, pode mandar aqui que a gente vai estar respondendo. Põe no às vezes sobe forno aqui pra rápido mim. E a gente não... Tá, eu vou repassar a receita da massa, tá? Nessa massa eu usei 3 ovos inteiros, não importa o tamanho do seu ovo. Pequeno, médio, grande, são 3 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo. A minha xícara, ela é aquela xícara padrão, ela é de 240 ml. Então, se você não tem ela, pode usar de 200 ml também, que vai dar super certo. Desde que você use a xícara para tudo, tá? Então, vão ser 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 1 xícara de chocolate em pó, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de baunilha e 1 colher de sopa de fermento. Ok? Tava tudo certinho? Não esqueci de nada? Então, legal, pessoal. Sou eu que tô aqui, o Douglas. Meu pai tá aqui também. Tá todo mundo aqui, ó. André, Juliana, estão todos aqui. Aí, para fazer um bolo desse, vocês viram, pessoal, é um bolo muito fácil, muito simples. Depois eu vou estar ensinando vocês também, em outras lives, como usar praticamente essa mesma massa, mas fazer esse bolo com vários outros sabores. Então, assim, é um bolo que ele dura dias, ele tem uma validade de 3 dias. Se você deixar ele bem tampadinho, ele não vai ficar duro, não vai ressecar, é só deixar bem fechadinho, né? É um bolo, assim, muito bom. Para quem quer trabalhar com bolo, quem quer trabalhar com doce... Aqui, quando passa o desmoldante, não precisa passar farinha? Não, é só ele. E é maravilhoso, porque olha, esse daqui ele rende até 100. Ó, ele rende 100 formas de 30 por 40. Forma grande, hein? Ó, a prima Adriana te mandou lá. Oi, Dri, beijo. Então, assim, ele rende bastante. O desmoldante, eu tenho começado a usar ele e tenho gostado muito. Vale a pena. Às vezes ele é meio carinho, mas vale a pena usar o desmoldante. Pausa para água. Pessoal que chegou aí agora, já compartilha a live aí, manda para 10 pessoas. Oi, também. pessoal, sejam bem-vindos. Compartilha aí para ajudar a gente, alcançar mais gente. Sim, nós fizemos agora aqui uma massa de bolo top,
muito boa. Eu tenho certeza que amanhã o pessoal vai estar fazendo essa massa aí, hein? E vai estar postando aqui pra mim. Quem tiver coisa hoje, ó, faz hoje ainda, hein? Porque é pra comer agora à noite aí, antes de dormir. Com um chazinho maravilhoso aí. Fica top. Top? Ó, quem perguntou foi a Elaine, prima. Sim. A prima Elaine. Sabe quem que é? Você sabe quem que é? A prima Elaine, isso aí, lógico. Ela que fez a pergunta do desmoldante. Ah, sim. Oi, Elaine, beijão. Obrigada. Então é assim, não passa mais nada. O desmoldante é apenas ele. E nunca passa o desmoldante assim, para de um lugar, para no outro. Não, você pega e passa rapidinho e tá bom. Ó, a Jorge tá perguntando se a receita vai ficar disponível para depois. E aí, você vai deixar ou não? Que não sei, vamos ver se elas ficarem boazinhas durante a live. Se ficar até o final, a gente faz. Gente, essa receita é muito boa mesmo, muito boa. A única, assim, conselho que eu vou dar, diquinha que eu vou dar. Se você quer fazer um bolo, usar essa massa para um bolo de festa, assa ela um dia antes. Tá? Porque no dia que você assa, ela fica bem fofinha. Então, para você cortar, vai ser um pouquinho, vai te dar um pouquinho de trabalho. Então, você faz ela um dia antes, deixa ela dormir. Gente, massa de bolo, quando é para festa, ela dorme. Ela tem que dormir. Deixa ela dormir. Aí, no dia seguinte, ela fica mais fácil para você cortar, molhar, rechear e cobrir a massa. E ter um bolo maravilhoso que nem a Simone teve. Sim. Tá bom? Falou dicas valiosas, Deus abençoe. Ai, obrigada, amém. Vamos para a parte do brigadeiro. Vamos para a parte do doce? Então vamos lá, pessoal. Boa. Pega todas as coisinhas para mim do brigadeiro, é tudo que está separado ali. É o nosso, esqueci, mesamplar. Que é o meu mesamplar. Os outros ingredientes aqui separadinhos. Acho que a Rayane falou, ótimas dicas, arrasa, tia. Beijo, linda. Obrigada. Beijão na Madi. Vou estar pondo pra cá, aqui? Tanto faz? Aqui, tá bom? Tá. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer um brigadeiro aqui pra gente colocar sobre aquele bolo piscininha. Pode pôr sobre esse bolo, certo que esse bolo aqui, ó, comendo ele aqui do jeito que ele tá maravilhoso. Não precisa de nada mais, né? Mas nós vamos fazer um brigadeiro para ajudar aqui. Então, nesse brigadeiro, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma lata de leite condensado com fogo desligado, tá? Muita calma nessa hora, deixa seu fogo desligado. Sempre com uma panela grossa, doce, sempre faz com uma panela grossa. Aquela panela bonitona que você tem, deixa para quando você for preparar o jantar na sua casa, mas para doce sempre panela grossa. Eu só perguntou, posso raspar a panela de brigadeiro depois? Pode. É minha, já é. Vixe, já tem dono. Então aqui tem uma lata de leite condensado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar 50 gramas de chocolate em pó. Gente, olha lá, de novo chocolate em pó. Vou dissolver aqui, ó, o meu chocolate, que é o pozinho, no meu leite condensado. Pra quê? Pra que o meu brigadeiro venha ficar bem cremoso, né? Não venha ficar aí cheia de gruminho, cheio de coisinha. Então, dissolve, ó, o brigadeiro, o leite condensado no chocolate em pó. Toda vez que vocês forem fazer qualquer coisa, que vocês forem usar leite condensado e amido de milho ou leite condensado, farinha de trigo, sempre façam isso, tá? Sempre aproveita a textura do leite condensado para dissolver o pozinho que você tem, o pó de chocolate, o pó de tudo que você tiver, ó lá. Opa! Aí, ao vivo e a cores. Depois a gente liga. Depois a gente retorna. Então eu coloquei aqui uma lata de leite condensado e 50 gramas de chocolate em pó, tá? Aqui tem uma travou? Não, tá indo, tá tranquilo. Travou porque ligaram. Tá, entendeu? uma colher de sopa de manteiga. Eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite. Nossa, Valéria, mas uma caixinha de creme de leite? Sim. Por quê?
uma caixinha de creme de leite, sendo que eu poderia usar apenas meia caixinha se eu fosse fazer um brigadeiro de enrolar. Mas eu quero um brigadeiro bem cremoso, porque eu vou usar ele como recheio e cobertura, tá? Então, por isso que aqui vai uma caixinha de creme de leite inteira. E para o meu brigadeiro ficar mais saboroso, mais gostoso, eu tenho aqui 100 gramas de chocolate em barra. Eu estou usando nessa receita aqui, nesse momento, o fracionado, para vocês verem que dá também, tá? Não precisa ser só o chocolate nobre, não. Pode ser o chocolate fracionado, que não tem problema. Ah, eu quero chocolate meio amargo, posso usar? Pode. Chocolate amargo? Pode também. Aí vai de gosto de cada pessoa, tá? Mexeu tudo, nós vamos ligar o nosso fogão. Ligou, vou deixar... Ó, temperatura para fazer doce, sempre de médio a baixo. Nunca alto. Eu tô deixando ele no alto somente para aquecer o meu fogão. Tá? Vou beber uma aguinha aqui. Vão mandando perguntas aí, pessoal. O pessoal tá mandando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma aqui, ó. Eu nunca consigo acertar o ponto do meu brigadeiro. Você diz um brigadeiro para enrolar, no caso? Então são vários pontos, né? A pessoa não... Sim. Então, eu vou estar ensinando, vou estar mostrando para vocês aqui, conforme a gente vai fazer esse brigadeiro, um ponto de brigadeiro para calda, tá? Quando você quer aquela calda ralinha, eu vou estar mostrando para vocês aqui um ponto de brigadeiro para bolo vulcão. O ponto desse que eu quero, porque esse daqui eu quero um brigadeiro para recheio, para cobrir o bolo, e quero também trabalhar ele com bico. Então nós vamos fazer esse. No brigadeiro de ponto de enrolar, eu não vou poder deixar esse daqui chegar, porque senão eu não vou conseguir fazer esse trabalho dos bolos agora, tá? Mas eu vou estar falando para você quando chegar lá, como que você deixa. O ponto do brigadeiro, pessoal, para enrolar, é quando você vai passar a sua espátula, a sua colher, e vai fazer aquela... Como que diz? Aquela estradinha. Aquela ruazinha, assim, sabe? E ela demora para se fechar. Aí ele tá no ponto certo para você enrolar. Também você joga teu brigadeiro assim, ó, ele não cai. Aí ele tá no ponto certinho para enrolar. Mas posso estar ensinando a fazer um brigadeiro no ponto certo para enrolar, ó. Já uma boa... Inclusive, se o pessoal tiver sugestão aí de alguma coisa que vocês queiram aprender para a próxima live, vocês já mandam aí, que a gente vai ter live toda semana, 2 vezes na semana aqui para vocês, tá? Sim, eu estava pensando, posso dar uma sugestão? A Suzy falou assim, ó, nossa, por isso que meu brigadeiro queima, porque já faz com tudo fogo ligado. Suzy! Não, aqui vocês viram, ó. E outra, brigadeiro, gente, mexendo sempre. Sempre, 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 sem parar, nunca com a colher normal. Ou eu gosto de colher de pau, mas quem tem essas espátulas aqui, ó, espátula, colher sempre retinha assim, ó, é melhor para você pegar todos os cantinhos. Porque se você não pegar todos os seus cantinhos aqui, seu brigadeiro certamente vai queimar. O brigadeiro, ele queima, né? Ele tem esse problema que ele... Opa! Tá esquentando tudo aqui já. Tá começando a esquentar. E a gente tem que ficar mexendo. Ah, brigadeiro tem que ficar mexendo? Tem. Ah, mas eu... Que horas então que eu faço brigadeiro? Aquela hora que você tá sem muita coisa para fazer. Porque brigadeiro tem que mexer. Sempre mexendo, mexendo, para você ter um ótimo brigadeiro, né? Então tem que mexer, não tem jeito, pessoal. Tem que ficar aqui, ó. Vamos aquecendo aqui. Eu devia ter colocado meu foguinho para aquecer, meu fogão para aquecer antes. Esqueci. Aqui, da próxima vez eu deixo o fogãozinho esquentando antes. Esqueci aqui, ó. Então vai demorar só um pouquinho mais. Como fazer o recheio do bolo Prestígio ficar bem gostoso? Tá, recheio do bolo Prestígio para ficar um Prestígio bem gostoso. Você precisa, é simples. Você vai precisar de leite de coco, leite moça, creme de leite, coco em flocos. Sempre coco em flocos. Aí já tem uma base para um bolo Prestígio, tá? Então não é muito diferente do que do brigadeiro aqui. Acho que o ponto é importante, né? Dependendo do Prestígio. Sim, a gente pode estar fazendo também uma aula de ensinando a fazer o Prestígio. O Prestígio é um bolo muito pedido.
né? Certo que hoje tem entrado muito o ninho tem sido assim, uns bolos mais pedido, mas o pessoal talvez não tenha percebido, tá voltando muito os antigos. O pessoal tem pedido muito doce de leite com ameixa, um clássico, né? Um bolo antigo. O pessoal tem pedido bastante, o meu já tá começando a esquentar aqui, ó. Então vamos lá, o brigadeiro é isso aqui, pessoal, sempre mexendo. Eu vou com o meu fogo alto, tá? Até onde que eu ver que a minha panela esquentou bem, aí eu abaixo o fogo, mas vocês comecem no fogo baixo já desde o início. Vai demorar um pouquinho mais, não tem problema. Demora aqui e você vai ter um doce perfeito ali na frente. Vamos continuar mexendo aqui. Ó, fala assim, amo beijinho com morango, o recheio. Com o morango no recheio. Beijinho com morango. Sim, uma delícia. Muito bom. Você pode usar o morango em fruta, aproveitando agora a época, que logo entra a época do morango. É recheio de bolo de morango. Aquele belga com morango. Ó, tem o belga com morango e tem a mousse de morango, né? A Elisa fala assim, ó, o melhor bolo do mundo. Elisa, tudo bom? Ela gosta desse bolo aqui, ó, de brigadeiro com morango na decoração. Esse é o que a Elisa mais gosta. Mas tem vários recheios que dá pra gente usar morango. E agora vem a época, dá pra você usar o morango fruta e dá pra você usar geleia de morango. Geleia de morango fica deliciosa. Quem não sabe fazer, quiser, a gente ensina a fazer aqui também. Uma geleinha de morango. É sensacional. Né? Aquela janela que eu faço é boa, né? Meu marido tá ali fazendo assim com a cabeça. É boa. E olha, gente, o melhor de tudo, dá pra congelar. Daqui a pouco chega aquela época do morango, que tá aí, ó, baratinho. Compra, aproveita, compra bastante, faz a geleia, congela ela se você conseguir, porque na minha casa não dá tempo. Congela ela depois para usar nos bolos. Um bolo com morango, uma massa branca assim, bem gostosa. Aí você coloca um creme, tipo um creme à base de leite condensado, sabe? Um creme belga. Aí você coloca, passa uma camadinha de geleia de morango. Ai, pessoal, tudo de bom. Bom, aqui já tá começando a querer engrossar. Aquilo que eu falei pra vocês, eu tô com o fogo alto, porque a minha panela aqui, meu fogãozinho tá demorando a esquentar, tá? Se tiver perguntas, podem fazer. Se quiser usar a manteiga no lugar do óleo da massa, do bolo, também pode, tá? A única diferença que dá é que o óleo, você vai ter uma massa úmida por mais tempo. E a manteiga, se você que nem, a gente vai colocar o brigadeiro no bolo, eu vou ter que levar esse bolo amanhã, exemplo, para a geladeira. E a manteiga, quando você leva ela para a geladeira, qual é a função dela? O que ela faz? Ela endurece. Então ela vai deixar o seu bolo um pouco mais ressecado. Mas quem não quer usar óleo, às vezes você não gosta de usar óleo, pode usar manteiga também no lugar do óleo, não tem problema não. A Suzy e a Simone falou que quer aprender a fazer sua geleia. Ah, querem a geleia? Olha aí, ó. O pessoal quer geleia, eu vou fazer. Pode deixar aí, ó. Já tem aí, ó. Tem uma live de geleia de morango. A gente faz um creme e uma geleia de morango. Top. Né? Ótimo. Você pode levar o bolo pro escritório amanhã. Ai. Tá aqui, Elisa, aqui, ó. Nossa. Aqui, ó, o pessoal tá falando, Elisa, esse é nosso. Perdeu. Pessoal, uma coisa também. Esse bolo nós usamos o leite. Mas de repente você fala assim, pô, vou fazer um bolo agora aqui para minha casa, tá? Para sua casa. Só que acabou o meu leite. O que eu faço? Põe água. Sem problema nenhum. Usa água. Quem não sabe, eu sou intolerante à lactose. Então eu não consumo leite. Então, o que eu faço? Quando eu quero fazer esse bolo para mim, eu tiro o leite e coloco água. Ou, às vezes, eu coloco até o leite de coco. Sem problema algum. Eu não uso leite de coco puro, tá? Eu coloco metade dele de leite de coco, metade de água, completo com metade de água. E coloco nesse bolo também, fica perfeito. Olha as dicas que eu tô dando para vocês, hein? Então, ó, não tem leite? Faz com água.
sem problema. Vou abaixar um pouquinho o meu fogo. A Bia falou aqui que a cunhada dela usa água no bolo. Sim, pode usar, sem problema. Eu gosto de usar o leite, né? Dá uma enriquecida no bolo. Mas você pode usar a água sem problema nenhum. Não tem problema. Vai dar super certo também, tá? Ó. E a Angela Doce falou que só usa água. Sim. Eu, particularmente, eu uso o leite, tá? Nas minhas receitas, eu gosto de usar o leite, que eu acho que enriquece, né? Você vai ter um bolo mais nutritivo, porque você enriquece ele. Mas você pode usar a água sem problema. Opa, quase tomei um banho aqui, ó. Gente, brigadeiro espirra! Quase espirrou em mim aqui. Aí eu tô espanitona aqui, ó, ia ficar melada. Já pensou? Vocês vão falar que porquinha! Mas é assim mesmo, acontece isso também. Acontece nas melhores famílias, por que não vai acontecer na minha live? A Angela tá perguntando aqui, o que você fala do emulsificante no bolo? O emulsificante no bolo, eu já ia falar que era um negócio ali. Eu já ia falar desmoldante. Ai, que doida. Eu não uso. Emulsificante no bolo eu não uso, não. Eu não gosto de usar o emulsificante no bolo. Já tentei fazer receitas com emulsificante, mas não acertei. Eu prefiro fazer o bolinho assim, porque esse bolo ele tem estrutura, tudo, então assim, não precisa. Eles estão rindo, o que foi que eu falei? Não, a Simone falou aqui que amanhã ela vai vir pra cá. Vai ficar sem bolo, já era. Por exemplo, aqui ó, tá quase chegando a uma textura de uma calda. Sabe aquela calda de brigadeiro assim, gostosa? Tá quase chegando a textura de uma calda aqui, tá? Mas ainda não cheguei. Pessoal, eu vou aumentar porque esse foguinho ele tá meio baixinho. Não façam isso na casa de vocês, por favor. Depois vão falar assim, meu brigadeiro grudou tudo, meu brigadeiro empelotou tudo. Eu falei, é de médio para baixo. Mas esse fogo aqui, ele é meio diferente da boquinha do gás lá, tá? Ele é diferente. Então, por isso que eu posso aumentar a temperatura dele aqui. Mas esse fogãozinho aqui é muito bom, viu, gente? Tem mais alguma pergunta que vocês estão rindo? Podem rir. O importante é o bolo ficar pronto. O importante é vocês fazerem. Pessoal que chegou aí, se quiser compartilhar a live também, clica no aviãozinho ali. Não esquece de mandar pelo menos para 10 pessoas. Se você tá gostando, manda para 20. Se você não tá gostando, pode ser só para 10 que tá bom. Pessoal, vamos supor assim, você quer uma calda. Uma caldinha de bolo para jogar sobre as coisas. Eu acho que essa textura tá excelente. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou colocar um pouquinho nesse pratinho. Olha, vocês falam assim, mas tá super líquida. Mas ela não tá. Ó, quando ela esfria, você tem que ver que ela vai esfriar. E quando ela esfriar, ela vai endurecer. Esse é o negócio, ó. Viu como ela tá escorrendo devagar? Isso daqui tá bom para uma calda. Aí eu quero só jogar aquela calda deliciosa sobre o meu bolo, ó. Já tá bom, ele vai escorrendo devagar, tá? Porque você fala assim, ah, mas aqui tá super mole. Mas olha a diferença daqui e a diferença de quando eu joguei ela aqui, ó. Ó, ela vai começar a esfriar. E ela vai escorrer devagar, ó. Tá? Essa aqui, ó, como ela tá esfriando. Essa daqui é uma calda. Aquela calda assim bem gostosa, bem molinha, assim, que você pode jogar em cima do seu bolo, você pode fazer muita coisa com ela. Logo, logo vai estar no ponto para vulcão. Mexendo, que eu fico falando com vocês, eu paro de mexer e meu brigadeiro começa a querer grudar. Não pode. Olha a textura aqui. Se vocês quiserem, eu coloco meu dedo lá para vocês verem. Já esfriou. Tudo que eu tô fazendo aqui, pessoal, é pra nós, tá? Não vai ser comercializado, não.
Ó. Olha como ela é cremosa. Tá vendo? Dá pra ver? Como ela ficou cremosa já? Ó. Perfeito. Vocês viram? Top. Porque vocês têm que ver que aqui na panela no quente, ela tá uma textura. Quando ela esfriar, ela é outra textura. Aqui eu posso até, de repente... eu quero aquele bolo que escorre. Incrível, incrível. Eu quero aquele bolo que escorre. Isso aqui. Você vai deixar ela assim. Então você deixa, separa ela aqui, você passa para uma tigela e deixa ela esfriar. Quando ela esfriar, ela vai estar assim. Joga no seu bolo, cortou o bolo, vai escorrer calda para todo lado. Ah, Valéria, mas eu tentei fazer, mas minha calda passou, ela ficou meia dura. Ela não vai escorrer. Põe um pouquinho de leite, de creme de leite, mistura ela e pronto. Ela vai ficar cremosinha pra você. O que vocês estão rindo? Pra nós não, tia. É pra mim só. Hoje. Vamos lá. Ela tá falando, tá vendo, né, Ju? É pra nós. O pessoal tá querendo o bolo aqui, pessoal. E ó, eu tô conversando com vocês e meu brigadeiro tá começando a querer ficar do jeito que eu não quero. Meio que empelotadinho. Mas aqui é ao vivo, tá? Então pode acontecer essas coisas. Sempre acontece. Sempre bom que aconteça. Sempre. Natural. E quando você faz o bolo e ele não sai da assadeira, e você vai desvirar o bolo e metade fica na assadeira. Não joga fora não, gente, pelo amor de Deus. Dá pra Tudo gente, tem jeito de dá pra gente recuperar. fazer um monte de coisa com ele. Ah, Valéria, mas seus bolos às vezes grudam, às vezes não soltam? Sim, é bolo. É bolo. E isso pode acontecer na melhor família, com os melhores confeiteiros. Não vem falar que nem nunca errou, quem nunca fez coisa errada, que faz sim. Ó como ele já tá engrossando. Dá pra reparar? Dá pra ver? A Elisa falou que quem sabe faz ao vivo, né? Obrigada. Olha, gente, só de pegar aqui, ó, na lateral, a gente já percebe, ó, que ele mudou. Aqui ele tá bom para bolo vulcão. Do jeito que ele tá aqui, pode jogar ele ali, ó, que ele já tá para bolo vulcão. Mas eu vou colocar aqui no ballerine, no piscininha. E eu quero também poder usar esse brigadeiro aqui para trabalhar ele. Eu quero poder fazer florzinhas, fazer coisas assim. Então eu preciso deixar ele atingir uma temperatura mais firme. Não chegar a ponto de bico, chegar a ponto de enrolar, mas chegar a um ponto mais firme. Eu até fiz ele já de manhã, porque eu falei na live não vai dar tempo de fazer o brigadeiro, deixar ele gelar. Ele gelar não, eu não coloquei na geladeira, né? Deixar esfriar a temperatura ambiente, porque vai levar algumas horinhas para esfriar, para que eu possa usar ele aqui para vocês verem. Então, o que que eu fiz? Eu já fiz um de manhã, já deixei lá no ponto. Já tá ali, cadê Douglas? Cadê ele? Olha, pessoal, esse aqui é o que eu fiz de manhã. Não tá bom para enrolar, porém ele tá bom para... Não tá bom para enrolar, tá? Mas ele tá, eu vou mostrar para vocês já já como ele vai estar cremoso para que você possa trabalhar ele. Ó, o nosso brigadeiro tá engrossando, dá para ver, Ju? Aí você também pode estar fazendo o bolo ninho, o brigadeiro de ninho, você pode estar fazendo o brigadeiro de morango, o brigadeiro de paçoca, você pode estar fazendo vários tipos de brigadeiro e colocando aí sobre o seu bolo, recheio de bolo, ou mesmo para enrolar. Alguma dúvida? Alguém quer que eu fale de novo os ingredientes do bolo? Tá. Pessoal, né, que tem pessoal que chegou Tá. depois. Pessoal, a gente vai falar os ingredientes, mas compartilha aí, vai, manda para 5 pessoas. E bate o dedo no like aí, no coraçãozinho, para subir bastante like, a gente manda a receita e depois manda a receita escrita para vocês também aí. Então tá, vamos lá, para massa do bolo, hein? Que ó, meu brigadeiro tá quase dando o ponto que eu quero. Massa do bolo: 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo,
uma xícara de leite, uma xícara de chocolate em pó, meia xícara de óleo, uma colher de sopa, ou meia colher de sopa, vocês que sabem, de baunilha e uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Essa é a nosso bolo. Para a massa aqui do nosso brigadeiro, uma lata ou caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de chocolate em pó, 100 gramas de chocolate picado, chocolate em barra e uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? É isso. Tá quase chegando no ponto. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Eu quero o quê? Quando eu fizer isso, eu quero que ele fique sobre o meu doce, ó. Ele ainda não está. Tá vendo? Quando eu faço isso, ele ainda entra no meu doce, ó. Isso eu não quero ainda. Tá? Então, tá quase no ponto que eu quero aqui. Lá, já chega no ponto. Ó, a minha May falou assim: como saber se o brigadeiro chegou no ponto de bico? Vou mostrar aqui agora. É, o ponto que a gente vai deixar esse Sim, é o exatamente ponto para de bico. Sim. Depois a gente mostra aquele que tá frio também para elas verem. Sim. Pega com a colherzinha assim pra você. É o mesmo, tá, pessoal? O mesmo brigadeiro que está aqui, é esse que eu fiz aqui de manhã. É o mesmo ponto, os dois não tá no mesmo Sim, ponto. a única coisa é que o brigadeiro, para mim poder trabalhar ele tem que estar frio. Não pode ir na geladeira. Ele tem que esfriar a temperatura ambiente. E ele leva horas, né, para esfriar. Então, como aqui não ia dar tempo, eu peguei, então, fiz ele cedo e deixei ele ali descansando para que a gente possa trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui e vou colocar sobre meu bolinho ali, meu piscininha. Esse brigadeiro eu vou colocar ali. Ó, ele tá quase chegando ao ponto para bico. Que é o quê? Quando eu faço isso, e ele vai ficar sobre o meu brigadeiro, ó, ainda não está. Ó. Quando eu faço assim, ele cai muito rápido, tá vendo? Ainda não tá. Mas falta sim, titiquinho. Esse aqui, esse brigadeiro você pode rechear. O que acontece quando você vai rechear o bolo? Eu gosto de rechear meus bolos com brigadeiro quente. Tá? O brigadeiro morno, eu taco ele lá porque ele tá fácil para mim distribuir ele sobre minha massa. Então eu sempre uso o brigadeiro morninho para rechear meus bolos, quando não vai fruta junto, lógico, né? Mas quando ele esfriou e você fala assim, nossa, mas tá muito ruim para passar esse brigadeiro no meu bolo, leva ele no micro-ondas por 20 segundos. Ele vai voltar a amolecer. Aí você aproveita e manda ele dentro do seu bolo lá no seu recheio, tá? Mas não faça isso quando você quer trabalhar no ponto de bico, tá? Isso é para quando você quer somente rechear o bolo, ou você quer passar o brigadeiro cobrir seu bolo de brigadeiro, você faz isso. Ele deu o ponto, você leva ele lá 20 segundos no micro-ondas, ele dá aquela amolecidinha, você aproveita para passar no bolo, porque o brigadeiro frio é complicado, tá? Pessoal, vocês querem que deixe essa live salva? Comenta aí. Fala pessoal, já deu o meu ponto que eu quero, olha. Ponto de bico. Fica aqui, eu vou levantar. Levanta mais um pouco para eles verem Então. a colher. É que eles têm que ver a panela. Ah, tá. Tá? Tem que ver a panela. Ó, eu vou tentar aqui. Tô Ó. sabendo legal. Tá vendo? Dá pra ver? Dá. Ó, eu jogo, ele fica sobre a minha massa, ó. E olha como ele tá pesado pra cair da minha colher. Tá vendo? Ele tá no ponto de bico, ó. Ok? Perfeito. A Thaís Artes falou assim, que lindo. Obrigada. Pega pra mim uma espátula dessa, filha, por favor. Então aqui, ó, o meu brigadeiro tá pronto. Vou pôr ele pra cá, pessoal, peraí. Um pouquinho, eu vou tirar esse forninho daqui, porque o bichinho tá bem quente. Já. Ela falou, esse recheio posso colocar frutas? A Elaine perguntou. Sim, depois que ele esfriar, tá? Ele esfriou, aí você pode colocar a fruta que você quiser, mas deixa ele esfriar. Aquilo que eu falei, pessoal.
Pode pôr ele mais pra cá? Pode. Pronto, porque ele tá quente, pessoal, tá me esquentando. Pode colocar Obrigada. fruta depois que esfriar, tá? Sim. Se você colocar fruta no seu brigadeiro quente, você vai cozinhar a sua fruta, né? Você vai fazer ela ficar uma geleia. Se for um morango, ele vai ficar o pior morango que existe na face da terra, né? Então, o que você faz, Ju? Pronto, meu brigadeiro tá pronto, tá? Então, eu quero trabalhar ele para ponto de bico. Eu vou deixar ele esfriar. Vou colocar ele numa travessa e vou deixar ele esfriar. Mas eu quero colocar ele aqui no nosso bolo. Agora eu vou ficar ao contrário, né? Vou cobrir vocês. Não, eu viro aqui. Ó, pessoal. Eu vou aproveitar usar aqui da panela, tá? Mas era para vocês colocar no bowl, era para vocês colocar aí no... deixar ele esfriar um pouco. Aqui tá ele para minha bailarina. E aqui, ó, para vocês verem, pessoal, sobrou recheio para 2 bolos, é o que eu falei para vocês, tá? Tudo, ó, a massa do bolo faz 2 bolos, o recheio do bolo faz 2 bolos também. Por isso que eu tô falando que quem quer vender é uma receita maravilhosa, porque sai barato, tá? E um bolinho desse daqui, ele tá saindo, acho que R$35 mais ou menos, que o pessoal tá vendendo por aí. Então, olha quanto vocês vão lucrar. Pega eu tinha uma travessinha branca já, que era pra mim colocar ali, ó, filha. Ó, a Elisa falou, por favor, deixa a salva. Uau, Julieta. Vamos pensar. Vamos aí, Qual o pessoal. tamanho da forma, por favor? Qual o tamanho da forma que você usou, mãe? Do bailarino, do piscininha? Tá, o meu piscininha, ele tem 22 de diâmetro por 6. Aí, o que eu faço aqui? Eu coloquei meu brigadeiro aqui, então eu venho com um plástico, a Juliana vai fazer isso pra mim, tá? Eu venho com um plastiquinho, coloco o plastiquinho e coloco meu brigadeiro pra descansar. Sempre assim. Olha lá, gente, estão se matando na panela ali, ó. Pena que vocês não podem ver. Ju, faz isso pra mim, tá? Então, pessoal, meu bolo tá aqui, ele tá quente. O que eu vou fazer? Quero mostrar pra vocês a textura do bolo, ó, pra ponto de bico do bolo. Tô doida já. Do meu brigadeiro pra ponto de bico, ó. Tá vendo? Eu quero ele mais firme, porque eu vou ter que trabalhar ele. Ó. Dá pra enrolar esse brigadeiro? Não, pessoal. Esse brigadeiro aqui ainda não dá pra enrolar, porque ele não vai ter estrutura. Mas pra mim que quero trabalhar ele, eu vou usar esse aqui. Eu queria decorar esse bolo pra vocês, mas tá quente. Se eu colocar esse brigadeiro trabalhado aqui, eu acho que vai derreter. Sim. Faz o outro. Aí vocês vão falar o quê? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma manga de confeitar. Eu vou pegar um pouco do meu brigadeiro aqui. Vou usar o bico 1M. Você quer começar a trabalhar com doce? Não tem muito dinheiro para investir? É difícil, né? Compra o bico 1M. Eu vou usar várias vezes ele, várias coisas aqui que é para vocês verem, tá? Como que dá para usar esse bico 1M em várias e várias e várias receitas. Então, vamos vir aqui. Bom. Ó, pessoal. Tá vendo? Dá pra mim trabalhar com ponto de bico. E ele tem estrutura. Ele não cai. É meio dificinho de apertar aqui, é meio pesado. Não vou falar pra vocês que é tão facinho, que a gente vê o pessoal fazer... Não, não é tão facinho não, você tem que pôr força. Porque ele é meio duro, ó. Eu tô pegando ao contrário, eu não tô pegando com força, ó. Mas ele te dá toda a estrutura pra você decorar um bolo, decorar alguma coisa que você queira com o brigadeiro. Às vezes ele fica até um pouquinho mais cremosinho, mas o que aconteceu com o meu brigadeiro aqui? Hoje acho que porque tá frio, então ele ficou mais durinho. Vou tentar.
com medo dele começar a derreter. Porque o perigo do bico, qual que é o perigo do bico? É ele desmoronar, né? Então você tem que deixar o bico sempre, o bolo, o brigadeiro sempre mais consistente para que você possa ter estrutura, porque senão ele desmorona mesmo. Opa! Soltei demais, apertei demais agora. Dá para fazer rosetas? Dá para fazer as rosetas. É só você indo ter paciência apertando. Essa minha manga aqui, ela tá meio fraca. Eu tô com medo de apertar ela e ela me rachar. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer uma roseta aqui agora. Deu pra ver? Eu tô com medo de apertar essa minha manga aqui. Eu comprei uma manga e não tinha a marca que eu gosto. Eu tô achando que ela tá meia molinha, meia fraca. Dá pra ver? Vou colocar mais um pouquinho de brigadeiro aqui. Então, nesse ponto, você vai ter um brigadeiro que, ó, pessoal, ele não solta. Você faz aí, leva seu bolo recheadinho pra geladeira. E ele vai ficar aí, ó, as rosinhas, que bonitinhas. Olha que lindo que fica. Eu queria fazer todas essas rosas, eu pensei em fazer em todo esse bolo, mas ele tá quente, esqueci desse detalhe, ó. Opa! Olha que gracinha, você já faz um bolinho assim, ó. E vende lá pro seu pessoal, você vai conseguir um dinheirinho, ajudar a sua família, se ajudar. Porque quando a gente tá aqui fazendo bolo, fazendo doce, a gente não ajuda só a nossa família no financeiro, a gente se ajuda, a gente se ocupa, a gente fica feliz quando você faz um bolo, faz um doce, você olha as pessoas que vão comer e fala: nossa, que delícia, nossa, que massa gostosa, nossa, que brigadeiro gostoso. Qualquer doce, né? A gente fica feliz com isso. Então isso mexe com nós também. Então assim, não só no financeiro, mas nos traz prazer, satisfação, né? E às vezes é isso que nós estamos precisando. Às vezes você está lá deprimida para baixo, assim como eu estava, com síndrome de pânico. Então quando você faz alguma coisa que te dá prazer, te dá satisfação, nossa, pessoal, não tem preço. E minhas florzinhas não estão desmanchando não, ó. Eu acho que aqui não vai dar certo, pessoal. Vamos tentar, pessoal. Vocês sabem, se derreter aqui eu já falei, porque meu brigadeiro está quente. Mas a gente vai tentar fazer aqui, ó. A Simone falou, é verdade, terapia. Sim, Simone, é verdade. Melhor prazer pra nós, a Elaine falou. Sim. Delícia. Aí, ó.
Vamos ver se eu consigo chegar na última rosinha sem ter derretido, porque tá super quente. Vocês não estão percebendo aí, mas tá mega quente aqui. Tem uma cerejinha ali, filha? Pega pra mim, por favor. Espera aí, não derrete. A Elisa falou assim, hoje comentamos no escritório que o bolo de brigadeiro não tem pra ninguém. É o melhor, sem dúvida. Esse aqui tem pouquinho brigadeiro, viu, pessoal? Ó. Ok, tem. Pessoal, tem que ter recheio, tá? Tudo que vocês forem fazer para vender, tem que ter recheio. E para a família também. Mas tem que ter muito recheio, porque vocês vendem hoje, a pessoa come, ela vai querer amanhã também, tá? Agora, se for aquela coisa seca, horrorosa, a pessoa come hoje e não come mais. Vamos colocar uma cerejinha nesse daqui, olha. Pessoal, que coisa meiga. Olha aqui, ó, valoriza todo o seu trabalho. Fala sério, se você ver um bolinho desse daqui, você não vai querer comer? Aqui, ó. A Ângela falou, ai, se minhas rosetas ficassem assim. Vai aprender, Ângela, vai aprender. Chegou sua vez de aprender a fazer roseta. Pega uns moranguinhos ali. Olha aí. Esse branco aí que tá em cima. Esse? Não, Esse aqui? Tá bom assim? Ô, mãe. O bolo tá cheirando, filho. Qual? Essa. Daí, vamos colocar uns moranguinhos aqui também. Pega uma faquinha também, por favor, ou um moranguinho inteiro. Deixa eu ver, ela vai aguentar. Ó, pessoal, vocês viram que com uma receita de brigadeiro, nós fizemos aqui, ó, 2 bolos. E uma receita de massa, 2 bolos, tá? Vamos colocar uns moranguinhos? Eu acho que era o outro. Era outra tigelinha de morango. Essa daí vai virar geleia. acho que precisa pôr nele. Ah, vamos colocar. O morango tá aí. Vamos comer. Eu tô sentindo que aqui tá quente. Tá ligado, se for. Ah, que beleza. É, não desliguei. E aí, como que a gente faz? Abrir pra ficar mais bonito? Vamos lá. Vamos colocar uns moranguinhos. Morango é vida, gente. Pode imaginar que a gente vai comer isso daí. Eles estão aqui. Quando vai ficar pronto? Quando vai ficar pronto? Nós queremos, nós queremos. Vamos pra ver. Ó, a Jane falou assim, por quanto poderia vender esse bolo? Jane, do jeito que esse daqui tá aqui, ó, R$35, tá? Esse daqui, eu já venderia ele por uns 20, sem a cereja, tá? Porque a cereja tá cara, ela vai encarecer só o bolo. Mas tem umas cerejinhas que a gente usa, depois eu vou falar sobre elas, que daria pra você tá usando ela também, tá? Mais em pontinha assim, que dá pra usar. Bom, pessoal, tá aqui, eu não quero estender muito essa aula, tá bom? Pessoal, minha preocupação não é com o morango não, tá? É mesmo com o horário da live, porque o Instagram, ele tem um horário determinado aqui de live. Sim, é verdade. E aí, se a gente estender muito, acaba a live no meio. Vamos colocar uns moranguinhos aqui, sim? Não, tá, precisa. Não precisa? Não. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Pessoal, ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver como ficou meu bolo de frente. Tá Depois a gente vai ótimo. postar as fotos deles pra vocês no Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Corre que ainda dá E, bem, tempo. quanto que você gastou pra massa? R$6 e pro recheio? Sim, para essa massa eu gastei R$6. Pro recheio, deixa eu ver se eu fiz aqui. Então, eu coloquei com 2 creme de leite. Ó, pessoal, eu gastei para esse recheio, sem os morangos e sem a cerejinha, tá? R$11, R$11,90. Então, 15. R$11 com mais R$6, R$17 tudo pra fazer 2 bolos. Só nesse daqui você já recupera o lucro.
Vende a 35. Esse daqui é um... E esse daqui é só... Se colocar toda essa cereja, uns R$25. R$25 mesmo. E vai que vai, Perfeito. pessoal. Tá? Vocês têm também que tem que ir assim, dar sempre valor no seu trabalho, porque vocês viram todo o trabalho que vocês têm, tá? Então aqui, ó, é um bolinho delicioso. Vocês querem que eu corto? Não, a gente vai tirar foto depois. Tirar foto? Olha aqui, ó, ele falou que não, pessoal. Sou da produção, pessoal. Aqui quem... Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Não vai fazer vergonha, que não vai cair agora. Aqui, ó, o ponto firme, gente. Esse é o ponto de bico, ó. Ele tá firme, tá? Mas não dá pra enrolar, mas tá firme. Vocês podem fazer, trabalhar com esse biquinho sossegado. Tchau, Tá? Pessoal, então é isso. Obrigada. Eu ia ficar aqui até a noite inteira falando com vocês. Muito obrigada. O problema é começar, o problema é terminar, né? Tá? Terminei o bolo. A gente vai estar postando, tá? O bolo cortado. E muito obrigada mesmo, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar. Me chama lá no meu Insta, lá, que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Obrigada. Beijos. Posso comer um?